Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Quintas ATI. Esse é o primeiro webcast do mês de junho. Teremos mais dois e hoje a gente vai tratar de um assunto bacana que o Thiago Balabucci está trazendo para a gente. Thiago, é contigo aí, cara. Beleza, obrigado, Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Tá? Meu nome é Thiago Balabucci. Eu trabalho com SQL Server há mais ou menos 8 para 9 anos. Tá? Hoje eu trabalho numa empresa, vamos dizer assim, uma das maiores empresas de cosméticos do país. Tá? Atuo especificamente com SQL Server. Tá? E tem algumas certificações. Tem o meu blog, onde eu posto alguns casos que eu tenho vivenciado no dia a dia. Meu contato Facebook, fiquem à vontade para estar me procurando lá, adicionando. O que nós vamos falar hoje? Vamos explicar um pouquinho o que é o NNF, ou o Next Next Finish. O que a gente pode fazer um pouco a mais disso, né? Ou seja, todo mundo está habituado hoje em dia a instalar o SQL Server, mas o que a gente pode fazer para melhorar aquele ambiente que precisa de um pouco mais de detalhe, aquele ajuste fino que a gente pode estar fazendo. Tá? Então vamos lá, o que nós vamos ver hoje? A nossa agenda segue de pré-instalações, a questão de OS, ou seja, a questão de sistema operacional, o que nós precisamos antes de instalar o SQL Server, tá? Pré-instalações também do SQL Server, o que a gente precisa definir e não definir. Tá? Durante a instalação do SQL Server, que configurações que eu tenho que utilizar, que filters que eu vou estar utilizando, qual o collation, nós vamos estar detalhando tudo isso. E vamos falar um pouquinho, não, a maior parte do assunto vai ser de pós-instalação. Por que disso? Porque é onde a gente faz os ajustes para que meu ambiente seja refinado. Tá? Vamos lá. Então tá, vamos falar um pouquinho de pré-instalação de sistema operacional. Por que eu preciso ter algumas coisas antes de instalar o meu SQL Server? A primeira coisa que deixo bem evidente é contas de domínios. Ou seja, o que seria isso? Vamos partir sempre do princípio que quanto menos acesso eu tenho daquela conta de serviço que vai rodar, é melhor. Vamos partir que não preciso ser um domain admin, eu não preciso ser um administrador da minha máquina. Ou seja, eu preciso apenas de privilégios específicos em lugares especiais. Certo? Esse link que eu coloquei ali, ele relata tudo o que a conta de serviço do SQL Server precisa. Certo? São detalhamentos apenas acesso em discos, acesso em algumas pastas, privilégios dentro do sistema operacional, mas assim, eu não preciso de uma conta que seja domain admin ou que seja administrador da minha máquina. Isso, pessoal, já tira um nível de segurança enorme, ou seja, eu deixo meu ambiente mais seguro. Atualizações, updates e patches para o Windows Server. Ou seja, vamos partir do suposto que você vai entregar um servidor novo de SQL Server para a tua área de sistemas. Procure sempre deixar ele o mais atualizado possível. Por que disso? Tá? Você não tem que fazer uma pausa no teu ambiente de produção para gerar uma manutenção por deixou de instalar algum update, algum service pack. Tá? Isso facilita bastante o trabalho se você fizer isso antes de entregar o seu servidor. Tá? Atualização de hardware. Vamos sempre deixar a BIOS atualizada, o firmware da sua HBA, se você for trabalhar em cluster. Sempre procurar deixar o seu hardware na última versão que o fabricante disponibilizou. Isso pode evitar N tipos de problemas. Tá? Placa de rede, sempre deixar atualizada a sua placa de rede. Tá? Outra configuração interessante que precisamos sempre tomar cuidado. A opção de Power Options, ou seja, vamos deixar sempre o seu sistema operacional para utilizar em High Performance no seu ambiente de SQL Server.
Por que isso? Porque quando você deixa a opção balanceada ou para você salvar, ou seja, você economizar energia, alguns milissegundos de CPU são perdidos. Isso para um ambiente transacional de SQL Server pode ser que você tenha algum problema de performance. Tá? Onde que a gente configura essa opção? Pode ser configurada na BIOS do teu servidor. Aí vai depender de cada fabricante de servidor que você vai estar usando, seja Dell, HP, IBM, ele tem essa opção. Tá? Sempre tente configurar, tá? Para máxima performance. Ou pelo Windows. Tá? Pelo Windows a gente configura no Power Options da máquina. Tá? A tela, a imagem do lado ele mostra como que a gente configura. Tá? E o que eu utilizo sempre, bacana, para ver se essa opção está ligada, é um programa chamado CPU-Z. Tá? Depois eu vou mostrar como é que ele funciona. É um programa gratuito, você pode fazer um download dele. Você tem N opções para isso, tá, pessoal? Ele vai te dizer configuração de memória, configuração de NUMA Node, com a velocidade do seu processador e N opções adiante. Uma opção que deve ser habilitada, e eu recomendo fortemente, é o Perform Column Maintenance. Ou seja, o que essa opção diz para mim? Que toda vez que eu criar um arquivo de dado ou expandir um arquivo de dado do SQL Server, eu faça um cara que a gente chama de inicializar o arquivo instantaneamente. Ou seja, eu não preciso preencher com zeros o meu arquivo. Tá? Esse preenchimento com zeros do SQL Server, ele é por padrão se essa opção não estiver habilitada. O que o SQL Server faz? Toda vez que você vai expandir um arquivo de dados ou vai criar um banco de dados novo, que você configura lá, vou criar um banco de dados com 1 GB, ele vai preencher todo esse arquivo com zeros. Tá? Essa opção, ele não faz esse preenchimento. Tá? Ele inicia o arquivo instantaneamente. Um ponto importante aqui, o arquivo de log não é afetado por essa opção. Ou seja, se você expandir o seu arquivo de log ou criar o seu banco de dados com arquivo de log grande, ele vai preencher com zeros esse arquivo. Tá? O motivo disso é que o arquivo de log ele é sequencial, então ele precisa dessa opção. Tá? Outra opção que eu indico fortemente que vocês habilitem, desde que seu servidor seja 64 bits e tenha mais de 8 GB de RAM, é o Lock Page in Memory. O que o SQL Server faz com essa opção? Tá? Ele trabalha diferenciadamente a memória, ou seja, ele previne que a memória a sua memória seja despejada de forma a trocar com a memória virtual da máquina. Tá? Ou seja, essa opção, você pode utilizar ela com uma trace flag 834, também em conjunto, que ela vai te dar um efeito de memória melhor. Você vai ter um controle de memória mais efetivo no teu servidor. Um ponto que eu gosto muito de configurar, ou seja, que pega bastante também, é o antivírus da sua máquina. Geralmente, administradores de segurança saem instalando antivírus nos seus servidores e não configuram exceções. Tá? Configure essas exceções. Todo antivírus tem uma lista de exceções. Se o seu antivírus não puder trabalhar com extensão de arquivos, trabalhe por pasta, ou seja, coloque a pasta onde estão os binários da SQL Server, os seus dados, os seus arquivos de log, ponha como exceção. Se o teu antivírus trabalhar por extensão, coloque as extensões da SQL que são utilizadas. Por padrão, a gente tem o .back, que são de backup, o trn, que são de backup de log, tá? O MDF, que é o arquivo primário de data, o NDF, que é o arquivo secundário, se tiver mais de um arquivo, tá? E o .log,
o LDF, tá? Que é o ponto que é o seu log. Ou seja, configure o seu antivírus corretamente. Isso pode causar muito impacto, tá, no seu ambiente produtivo se você estiver escrevendo muito no seu arquivo e o antivírus estiver trabalhando em conjunto com isso, você pode ter lock de arquivo. Tá? Então, assim, tenha sempre em mente, configure o antivírus nos seus servidores para ter exceções. Retirar o antivírus nem sempre é a melhor opção. Tá? A equipe de segurança, muitas vezes, ou segurança do seu servidor, pode ser afetada. Tá tranquilo? Vamos seguir? Tá. Vamos partir agora para um ponto do SQL Server. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do SQL Server. O que a gente precisa saber? A primeira coisa, antes de você instalar o seu SQL Server, é você tem que escolher qual edição que você vai utilizar. A partir da SQL 2012, a Microsoft introduziu apenas 3 principais versões do produto. A versão Enterprise, Standard e Business Intelligence. Cada uma delas tem as suas particularidades. Umas têm mais recursos, outras menos. Umas são específicas, por exemplo, no caso de BI, tá? É focada para o público que vai trabalhar com BI. Tá? A edição Standard ela tem menos recursos que a versão Enterprise. Tá? A versão Enterprise ela é completa. Consequentemente, o custo de licença é mais caro. Tá? A licença do Enterprise para a licença do Standard é uma diferença muito grande. Mas assim, você tem que avaliar, além do custo de licença, que recursos que você vai utilizar. Eu vou estar utilizando todos os recursos que a minha versão Enterprise oferece? Eu vou estar utilizando recursos que eu só tenho na versão Enterprise? Então, assim, antes de você iniciar uma instalação, questione o seu fornecedor, no caso, ou questione a sua equipe de desenvolvimento, que recursos que eles vão estar utilizando. Por quê? Porque você vai poder ter uma economia ou você vai ter que programar, tá, para você comprar uma licença da versão Enterprise. Isso quando você trabalha em grandes corporações, tá, esse custo ele é muito grande. Tá? A gente começa a falar de máquinas, hoje o SQL Server licenciamento é por core. Tá? Então você começa a estar falando, dependendo do ambiente que você tem corporativo, de máquinas com 128 cores, com 256 cores, e consequentemente faz a diferença esse licenciamento. Tá? Uma coisa que eu gosto de trabalhar, que facilita bastante, é a padronização, a nomenclatura dos discos. Como assim? Eu sempre gosto de trabalhar com letras específicas ou multipoints específicos iguais. Por exemplo, toda vez que eu vou jogar arquivos de dados, os meus MDF, os meus NTFs, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, ele sempre vai estar armazenado no meu volume G, certo? Dentro de uma pasta SQL Data. Por que isso? Isso me facilita quando eu trabalho com múltiplas instâncias. Tá? O que seria múltiplas instâncias? Você tem um ambiente corporativo onde você não gerencia apenas uma instância SQL Server. Você gerencia 2, 4, 8, 50, 200 instâncias, para mais, como é o meu caso. Tá? Isso facilita no momento que você gera um script, que você vai gerar alguma manutenção, e você não precisa ficar entrando em cada instância para saber o que ou aonde está a sua informação. Tá? Geralmente, o que a gente faz? O que eu faço? Tá? Eu deixo um disco para o dado, tá? Um disco para o log, um disco para backup e um disco para o TempDB. Isso é o essencial que eu começo o meu projeto, ou o meu projeto de banco de dados, ele começa geralmente com 4 volumes, tá? Separado dessa forma. Tá? Ele vai ser útil quando você trabalhar com Always On. Por quê? Ou com o Mirror, porque você precisa fazer o restore desses bancos de dados nas suas réplicas. Tá? Então, ou seja, se você tem uma padronização, fica fácil de você montar o seu script. Tá? Ajuda bastante. Tá? Então, assim, é uma dica que vale a pena. Não é mandatório, mas vale a pena estar
está sequenciando, está utilizando dessa forma. Tá? O próximo passo, pessoal, é considerar a sua carga de trabalho, o seu workload. Mas como é que eu sei qual workload que eu vou ter? É fácil. Tá? Você vai ter o teu OLTP, ou seja, o teu banco online, transações online. O que é isso? É aquela transação dia a dia, é a tua venda de um PDV, é a tua carga, é a sua venda online, tá? Ou seja, você tem transações rodando diariamente, a todo momento, tá? Você está sempre tendo transação no seu banco de dados. Por que isso? Isso vai impactar, daqui a pouco a gente vai falar no tipo de storage, tá? Ou eu vou ter a minha carga de trabalho vai ser com Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? Data Warehouse é quando você vai preparar o seu ambiente, tá, para estar desenvolvendo um projeto de BI. Você vai estar acumulando informações. Ou seja, você tem uma carga de trabalho diferenciada. Geralmente no Data Warehouse você tem escritas sequenciais, tá, e muita leitura sequencial. Ou seja, mas isso são períodos específicos, não é o tempo todo. Ou você tem um ambiente OLAP, ou seja, um ambiente multidimensional. É um ambiente onde você tem muita consulta, tá, e pouquíssima escrita. Então, assim, por que eu tenho que considerar essa carga de trabalho? Que a partir da carga de trabalho que eu vou ter, eu vou selecionar o tipo de storage, o tipo de armazenamento que eu vou ter para isso. Porque cada tipo de carga eu devo escolher um storage diferenciado. Mas se eu colocar um storage vai servir para tudo? Serve. Mas assim, é melhor você saber que carga que você vai ter, porque você pode escolher o seu tipo de storage adequado. Tá? Hoje nós estamos falando de SSD, Solid State Disks, ou seja, são discos muito rápidos. Tá? Eles têm acessos muito rápidos. Hoje, a partir da SQL 2012, eu já consigo trabalhar com o meu TempDB local. E eu trabalhando com o meu TempDB local, eu consigo colocar um SSD na minha máquina local que atenda a esse propósito do meu TempDB. Ou seja, eu consigo ter um ganho de performance enorme em cima do meu TempDB. Onde tem projetos, principalmente de Data Warehouse, que vocês podem fazer muitas consultas temporárias, armazenamentos temporários, que ajuda bastante. Tá? Ou eu posso utilizar os meus PCI Cards. O que são meus PCI Cards? Hoje em dia, provavelmente quem trabalha com infraestrutura já deve ter ouvido falar nas Fusion IOs da vida, na Extremes IO da EMC. Certo? Existem N fabricantes. Ou seja, são dispositivos que são placas PCIs instaladas no hardware que te dão uma velocidade enorme. Ou seja, eles te dão uma camada de, vamos dizer assim, alguns implementam flash, outros implementam uma camada antes de chegar no seu storage para te dar uma alta performance. É bacana, ele te dá um alto desempenho também. Né? Podemos trabalhar com DAS, que é o Direct Attached Storage, ou seja, são discos atachados diretamente na máquina, não passam por rede. Né? Também eu tenho algum benefício em relação ao qual ambiente eu trabalhar com isso. Ou, geralmente, quando você trabalha com ambientes em cluster, geralmente, você usa o SAN, que é o Storage Area Network. Certo? Cada um desses tipos de storage, eu posso configurar um tipo de RAID. Ou seja, o que é o RAID? O RAID é um conjunto de discos trabalhando de alguma maneira. Tá? Eu listei os principais, ou os mais comuns, tá, que a gente trabalha com SQL Server. O que é o RAID 0? O RAID 0 eu digo assim, eu não tenho espelhamento de discos, eu tenho discos de alta performance, certo? Onde eu não tenho redundância. Ou seja, eu perdi o disco, eu perdi a minha informação. Aonde que talvez esse caso seria bom? Certo? Vamos trazer um pouco para o SQL Server. O de um RAID 1 é um disco de alta performance. RAID 0 é um disco que vai ter muita performance. Tá? Eu colocaria esse RAID 0 talvez no TempDB.
certo? Onde você precisa ter uma alta performance. Mas cuidado, se esse disco perder, o teu TMPDB cai e a sua instância SQL Server cai também. Tá? RAID 1. O que é o RAID 1? Eu tenho espelhamento, ou seja, eu tenho dois discos e um espelhando o outro. Eu gravo em um e ele espelha no outro. Tá? Também tem uma performance legal. Tá? Mas o que acontece? Se eu perder um disco, eu tenho outro. Tá? Também é um candidato ao TMPDB, é um candidato ao LDF do SQL Server. Tá? Desculpa. RAID 5. RAID 5 eu tenho paridade. Tá? O que é a paridade? Eu tenho 3 discos, por exemplo, tá? Pode ser N discos, onde eu tenho 2 gravandos e o terceiro eu faço um cálculo de paridade que se eu perder um dos 2 discos eu consigo recuperar essa informação. Isso é custoso. Tá? O SQL Server RAID 5 é custoso. Então, assim, pode ser utilizado? Pode. Tá? Administradores de storage, ou se você for comprar seu storage, pode ser comprado como você quiser. Mas lembre que ele é sempre custoso. Ele tem um custo a mais de fazer esse cálculo de paridade. Tá? E o RAID 10? O RAID 10 nada mais é que a junção do RAID 1 com o RAID 0. Então, assim, esses são os principais RAIDs que eu tenho visto utilizando em cima de SQL Server. Ah, Thiago, mas então como é que eu... Agora vamos fazer o seguinte, como é que eu considero a minha carga de trabalho com o tipo de RAID que eu vou escolher? Então tá. O ambiente OLTP, tá, é um ambiente onde você tem muita leitura e pouquíssima escrita. Tá? Você escreve pouco e você lê bastante. Certo? Ou seja, eu preciso ter uma performance boa no meu disco para leitura. Tá? Então, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ter que considerar o que é. Eu vou colocar um SSD para o meu disco para fazer leitura legal. Ou eu vou colocar um PCI Card, uma Fusion I/O, uma Extreme I/O, para fazer que eu tenha ganho de leitura? Pode ser um recurso interessante. Tá? Ou que RAID que eu vou usar? Eu aconselharia você estar utilizando um RAID 1, um RAID 10 para esse tipo de ambiente. O meu Data Warehouse. Tá, o que o meu Data Warehouse é? O meu Data Warehouse eu tenho muita escrita sequencial. É um ambiente onde ele vai escrever muito. Certo? Que tipo de RAID que eu utilizaria nisso? Tá? Mais uma vez, eu consigo reconstruir o meu Data Warehouse do início? Eu tenho, ou eu não consigo perder um disco, eu consigo reconstruir ele? Eu não consigo reconstruir ele. Então, assim, é um RAID 5, um RAID 1, depende de acordo com o que você está fazendo. Tá? Depende de acordo com o teu projeto. Tá? O meu ambiente OLAP, ele é uma mistura. Eu tenho muita escrita e tenho muita leitura. Tá? Então, assim, como que eu vou estar utilizando isso? Mais uma vez, posso estar utilizando o RAID 5 com o RAID 0, RAID 1 com o RAID 0. Então, tudo vai depender de como que você vai avaliar o teu tipo de storage. Se você está usando o SAN, provavelmente o teu fornecedor de storage, ele tem Pessoal, aqui é o Thiago Guiroto. Eu acho que o Thiago Balabushi teve algum probleminha ali e ele já deve estar voltando. Só um minutinho. Thiago, você está ouvindo a gente? Não, ele não está respondendo. Só um minuto, pessoal. Está sem o áudio.
Thiago? Guiroto, eu tô falando com ele aqui via chat. Ah, E ele não tinha percebido que tinha caído. Eu ele tá vou. retornando então. Ele tá retornando. Enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem já verificar aí as perguntas e respostas, podem ficar à vontade. Que a gente vai separando aqui já para ele fazer a resposta das perguntas. Ok. Eu pedi para ele sair e retornar à sala do Meet. Ok. Então tá, pessoal. Depois que você escolheu então o seu tipo de RAID, o seu workload que você vai ter, a sua edição do SQL que você vai instalar, a próxima ação é instalar o SQL propriamente dito. Tá? Nisso você vai ter lá as suas features que são necessárias, ou seja, você vai escolher o que você deve instalar no seu ambiente. Se você vai instalar apenas o Relational Engine, se vai instalar o Integration Service, se você vai instalar o Data Tools, se você vai instalar o Analysis Services, essas features que você vai ter que escolher. Ou seja, isso vai determinar como que o seu servidor vai atuar. Outra opção que deve ser feita é você vai instalar uma instância nomeada ou uma instância padrão. Tá? Lembrando que só pode ter uma instância padrão por servidor. Tá? Utilizar uma instância nomeada, ou seja, eu vou ter mais de uma instância no meu servidor, eu tenho que ter uma instância nomeada e posso ter uma padrão. Obrigatoriamente eu tenho que ter uma padrão? Não. Você pode ter duas instâncias instaladas no seu servidor e as duas podem ser nomeadas. Tá? Defina o collation. O que é o collation? Vamos traduzir isso em linguagem de programador, character set. Como que o SQL vai trabalhar com os seus caracteres? Como que ele vai fazer o sort? Como que ele vai fazer o agrupamento desses caracteres? Isso daqui, pessoal, eu particularmente defino isso muito bem. Porque uma vez definido, para eu alterar o collation é muito complicado. Tá? Eu até brinco que isso aqui é o calcanhar de Aquiles de todos os DBAs SQL Server. Uma vez o collation definido errado, você tem toda a sua base criada, seus dados estão lá dentro, não é simples você fazer alteração de collation. Vai te dar muito trabalho. Então, assim, defina ele de uma forma antes do seu projeto iniciar, antes da criação do seu banco de dados, antes até mesmo da instalação. Por quê? Porque você instala os database sistemas em um collation, mas o teu banco de dados de usuário está em outro collation. Você vai ter conflito de collation muitas vezes. Tá? Você vai utilizar um TempDB para fazer um join numa tabela temporária, ele vai dar conflito de collation. E isso daqui é complicado de se alterar. Modos de autenticação. O SQL Server tem dois modos de autenticação. Tá? É o Windows Authentication, que é o mais seguro e é recomendado sempre utilizar o Windows Authentication. E a autenticação SQL Server, que você cria um usuário e uma senha e são armazenados dentro do SQL Server. Quando você trabalha com Windows Authentication, ele vai trabalhar em conjunto com o AD. Tá? Ele vai usar um protocolo Kerberos ou um protocolo NTLM. Tá? Então, da maneira que você estiver trabalhando, eu sempre defino que a minha aplicação vai ter que se autenticar no banco através do Windows Authentication. Eu configuro ela no pool do IS, eu configuro ela no webconfig. Então, assim, sempre procure trabalhar pelo modo de autenticação Windows. Ele é mais seguro. Altere o diretório raiz dos seus dados. Por que isso? Porque geralmente ele fica no C da máquina. Tá? Ele vai dar um caminho padrão C, Program Files, Microsoft SQL Server. Altere esse caminho. Porque geralmente o C do seu servidor ele é um disco pequeno. Tá? Não que esses arquivos devam crescer, mas você tira
uma possível perca do seu drive C, você tem eles alocados em outros discos, tá? E aqui um ponto importante, separar os seus arquivos de dados, de log, de backup e de TempDB. Por que isso? Uma vez eu separando meus arquivos de dados dos meus arquivos de logs, tá? Eu tenho um benefício onde eu tenho meus arquivos de dados escrevendo randomicamente. Ou seja, eu não tenho uma sequência. Ele pega um pedaço, escreve de um lado, pega um pedaço, escreve do outro. Aonde estiver disponível no meu disco, ele vai estar escrevendo. O meu arquivo de log não. Ele é uma escrita sequencial. Tá? Por que isso? Porque ele mantém um controle de transacional de todas as transações. Então eu tenho uma escrita diferenciada. Quanto mais eu tiver esse arquivo separado no meu arquivo mais fragmentado, tá? Eu tenho uma lentidão na leitura disso. Por que eu tenho meus arquivos de backup em um disco separado? Caso eu tenha perca do meu disco de dados, dos meus arquivos de logs. Se meu disco de backup estiver junto, eu perco meu backup junto. Ou seja, a minha segurança já acabou. Então, separem os seus discos de backup também. E o TempDB? O TempDB é um arquivo, é um banco de dados único por instância, onde todos os seus databases utilizam eles para fazer várias operações internas do SQL Server. É um banco de dados muito utilizado. Se você tem um ambiente transacional que demanda muito workload para você, provavelmente você vai ter algum problema de contenção no seu TempDB. Tá? Coloca ele num disco separado, tá? Dá uma atenção especial para o TempDB, que esse cara é importante. Outra coisa, defina um grupo de usuários como sysadmin. Nunca defina apenas uma única pessoa, ou não coloque apenas você como administrador. Crie um grupo no AD, tá? Mesmo que você seja a única pessoa desse grupo, defina sempre um grupo. Motivo, já aconteceu de instalarem servidores com uma única pessoa e essa pessoa ser mandada embora da empresa. Como é que você vai administrar um banco de dados sem ter um administrador, um sysadmin no caso, dessa instância? Tá? Então, assim, é mais uma dica para você não ficar na mão quando você precisar assumir a posição de alguém, ou uma pessoa sair da sua empresa e você ficar na dependência dessa pessoa. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do que a gente acabou de falar um pouquinho. Vou compartilhar meu desktop. Tiago, só uma dica para o pessoal aí. Uhum. Quem estiver utilizando o Meet e estiver com barra de rolagem na lateral ou na parte inferior, é só apertar o F5, que o Live Meet vai ficar em tela cheia e vocês vão conseguir visualizar perfeitamente a demonstração do Tiago. Tá chegando já, Eduardo? Tá vendo? Já estou vendo aqui a sua tela. Então tá. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Vamos falar um pouquinho então do CPU-Z. Esse aplicativo aqui, ele mostra informações da minha máquina, ou seja, ele me dá informações do meu processador. O que eu estou utilizando, tecnologia que eu estou utilizando. Se eu tivesse mais de um CPU, tá? Mais de um core, ele estaria mostrando aqui. Então, a velocidade que esse processador está. Então, ele é bem interessante quando você quer saber qual processador que você vai estar trabalhando. Tá? Então, com os caches estão configurados, placa-mãe, memória. Então, assim, ele está vamos dizer, N opções ou N informações sobre o seu hardware. Tá? E é bem legal para você estar trabalhando, visualizando a sua informação. Como é que eu configuro aquelas opções de SO? Então, eu vou aqui em Power Options da minha máquina e aqui eu defino como que eu vou estar utilizando. Se ela é balanceada, se ela é Power Saver,
ou, no caso do SQL Server, sempre trabalhar com High Performance, ou eu defino na BIOS. Tá? O seu fabricante, cada um vai ter uma forma de acessar a BIOS, você vai estar definindo isso lá dentro. As outras duas opções, tá? Que é o Paging Lock Memory e o Perform Maintenance. Ou seja, como é que eu acesso isso? Eu vou no GP Edit, tá? E vou editar as portas. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Então eu venho aqui em Windows Settings, Security Settings, Local Policies, User Right Assignments, e aqui estão as duas opções. O que eu vou fazer? Aqui eu vou estar adicionando a conta de serviço do SQL Server. Tá? Qual é a conta que vai iniciar o meu serviço do SQL Server? Então, como foi aqui, ó, o que eu fiz? Eu que fui lá no AD, criei duas contas de serviço, tá? Uma para o SQL Server e uma para o SQL Server Agent. Tá? Então, o que eu vou estar fazendo? Tá? Eu vou estar vindo aqui e vou estar adicionando essa conta de serviço. Adiciona a conta do SQL Server. A partir do momento que o SQL Server reiniciar, ele vai pegar essa configuração aqui. Eu faço a mesma coisa para o Perform Maintenance. Ou seja, por padrão, os administradores das máquinas têm essa opção habilitada. Como eu falei, eu parto do princípio que nós temos o serviço da SQL tem menos privilégio possível. Ou seja, eu não preciso ser um administrador. Então, eu adiciono essa conta aqui também. Ou seja, se eu dar um restart no meu SQL Server, a partir desse momento, essas configurações vão estar efetivamente prontas. Inicializando novamente o SQL Server. Ok. Uma vez que eu instalei já o meu SQL Server, o que eu devo fazer com ele? Tá? O primeiro passo é fazer atualização de Service Packs e Cumulative Updates. Por que isso? Service Packs e Cumulative Updates não têm apenas correções de erros. Tá? Eles têm melhorias de conteúdo. Por exemplo, no Service Pack 1 do Cumulative Update 8 do SQL Server, tem uma mudança de gerenciamento de memória que é muito legal, é bem esperada. Eles atualizaram o produto de uma maneira bacana, com N funcionalidades novas. Tá? Então, assim, eu não vejo só Cumulative Update como erros. Tá? Tem mudanças e melhorias no produto. Outra coisa que deve ser feito após a instalação é habilitar a conexão DAC. O que é a conexão DAC? É um Dedicated Administrative Connection. Por que isso? Essa conexão DAC ela deve ser utilizada apenas por administradores naquele momento que o teu servidor SQL Server não responde a mais nada. Tá? Sua máquina travou, seu servidor está muito carregado, você não consegue uma conexão normal com o SQL Server. Tá? O SQL Server guarda, se não me engano de cabeça, 64 MB para essa conexão.
Ou seja, uma conexão, ela tem um túnel específico para acessar o SQL Server. Ou seja, ninguém vai estar utilizando. Tá? Só é possível uma conexão DAC por instância. Eu não tenho mais de uma conexão. É onde eu vou entrar no meu servidor SQL Server quando ninguém mais acessa e vou saber o que está acontecendo lá dentro. Ou seja, num momento de crise, eu tenho como saber o que está acontecendo. Porém, eu tenho que ter essa opção habilitada. Tá? Se eu não habilitar essa opção, eu não consigo ter essa visualização, essa entrada no momento de crise. Tá? Depois a gente vai ver como é que eu habilito essa opção. Configurar o TempDB. O que é configurar o TempDB? O TempDB é um banco de sistema que é muito requisitado. Ou seja, eu tenho algumas configurações que eu devo fazer para ele. Que configurações são essas? Eu criar mais de um arquivo no meu TempDB, ou seja, eu distribuo a minha carga em N arquivos no meu TempDB. Eu ter o crescimento de todos esses meus arquivos uniformemente, ou seja, todos eles crescem igualmente, não ficam desparelhos. Tá? Isso faz com que o quê? Eu não tenha contenção de páginas de dados. Configurar o database e-mail. Por que eu vou configurar um e-mail dentro do SQL Server, já que eu já tenho o meu Exchange ou algum outro servidor de e-mail na sua empresa? Isso vai facilitar em alguns alertas que nós vamos criar. Ou seja, eu posso, dentro do SQL Server, implementar uma rotina de envio de e-mails. Isso ajuda bastante os administradores a saber o que está acontecendo com o seu ambiente. Configurar a memória do meu servidor. Configurar o mínimo e o máximo de memória para o SQL Server. Por exemplo, se eu tenho um servidor lá com 512 GB de memória, onde eu tenho 3 instâncias SQL Server alocadas nesse mesmo servidor, e eu não tenho configurado isso, e eu tenho uma carga grande, eu não tenho configurado nem o mínimo nem o máximo para esses servidores, eu tenho uma carga grande nessas 3 instâncias, elas vão ficar disputando memória com o sistema operacional. Ou seja, o SQL Server vai perder muito tempo trocando memória para o servidor operacional e pedindo memória novamente. Tá? Ou seja, eu limito o meu SQL Server a utilizar uma quantidade. Por exemplo, em uma instância eu vou colocar 50 GB, na outra instância eu coloco 100 e na outra eu deixo lá o restante para o meu servidor. Ou seja, eu não fico nessa disputa entre cada instância estar solicitando memória a toda hora para o sistema operacional. Tá? Por que eu devo definir um mínimo de memória? O mínimo de memória é o seguinte, não é que o SQL Server vai iniciar com essa memória reservada para ele. Pelo contrário, ele vai tentar alocar o mais rápido possível essa quantidade mínima de memória. Por quê? No momento de sobrecarga, ele não desaloca o mínimo, certo? Eu não tenho o desalocamento dessa memória. Ele sempre vai ficar com o mínimo de memória possível. Tá? São duas opções importantíssimas para você estar configurando. O MaxDOP. O que é o MaxDOP? Max Degree of Parallelism, ou seja, qual é o meu grau de paralelismo que eu vou trabalhar nas minhas consultas? Ou seja, como é que meus processadores, hoje em dia nós estamos falando de multicores, nós estamos falando de processadores extremamente rápidos, certo? De cores que chegam a mais de 250 processadores, servidores aí muito grandes. Como é que eu configuro essa opção? Como é que minha carga de trabalho, a minha consulta vai ser paralelizada para que ela me retorne mais rapidamente essa opção? Como que hoje eu configuro o MaxDOP? A recomendação que a Microsoft dá é com o número de cores que você tem no seu servidor. Ou seja, configure o número do MaxDOP com a quantidade de core que você tem por NUMA Node. O que é o NUMA Node? O NUMA Node é aquela área de memória reservada para um grupo específico de processadores. Tá? Isso é uma tecnologia nova que vem sendo implementada, que é a de hardware, que substitui uma tecnologia antiga, que a tecnologia nova é uma memória não uniforme.
certo? Eu tenho um grupo de processadores acessando uma área de memória específica. Certo? Então, assim, de acordo com o seu NUMA Node, você tem quantidade de core. Configure o seu Markstops de acordo com isso. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês como saber quantos NUMA Nodes eu tenho numa instância, num servidor, no caso. Tá? Mas o mais importante que eu vejo, além de configurar o Markstop, é configurar o Cost Threshold para paralelismo. Ou seja, a partir de quanto custo que a minha consulta vai ser paralelizada. Certo? Esse custo threshold da paralelismo, hoje, por padrão, ele vem definido como 5. Esse valor 5 é um valor mágico que o desenvolvedor teve lá na versão 2007 da SQL Server, que ele compilou na máquina lá e ficou até hoje. Tá? É muito baixo. Tá? Para alguns ambientes, eu configuro esse valor, chega a 30, chega a 40, dependendo de qual é a quantidade de carga que você tem no seu ambiente. Então, assim, além de configurar o Maxdop, tá, leve em consideração configurar o Cost Threshold para paralelismo. Qual é o número ideal? Pessoal, não existe um número ideal, você tem que fazer teste. Tá? Se você tiver um tempo reservado para fazer testes nas suas consultas, e você ir trocando isso para ver qual melhor se adapta ao seu ambiente, tá? É interessante. Mas assim, olhem também essa opção com cuidado. Se você está trabalhando em cluster, certo? Instancie o MSTC. Não utilize o MSTC local. Por que isso? Por que eu tenho que ter, a partir do Windows 2008 R2, é possível você ter uma instância ou um recurso no seu cluster de um MSTC. O que é o MSTC? É o Microsoft Distributor Coordinator. Tá? Ele coordena todas as transações distribuídas que o teu servidor SQL Server vai receber, ou que o teu Windows recebe. Tá? Esse cara estando localmente, você trabalhando numa instância em cluster, você pode ter problema quando você tem um failover acontecendo e existe uma transação distribuída ocorrendo. Tá? Você pode corromper a sua base. Tá? Eu tive recentemente um caso desse no meu cenário, que eu corrompeu uma base bem na hora que estava tendo uma transação distribuída e meu servidor fez o failover. Então, assim, configure o MSTC. Existem várias formas de configurar o MSTC em cluster. Pode ser um recurso dentro do SQL Server ou pode ser um recurso de cluster. Então, veja qual a melhor opção para você e configure o MSTC corretamente. Além disso, o que eu gosto de definir? Operadores. O que são os operadores? Os operadores são as pessoas que vão receber e-mails. Por exemplo, o meu grupo de DBAs, a minha equipe de DBAs, eu defino lá como operadores que eles vão receber e-mails. Ou eu posso definir que um operador vai ser minha equipe de monitoramento, ou vai ser minha equipe de vendas que vai receber e-mail do meu sistema. Tá? Eu crio esses operadores por quê? Porque uma vez eu habilitei o meu database e-mail, tá? Eu vou habilitar ele dentro do meu SQL Agent. Por que dentro do Agent? Porque eu vou criar alertas. Tá? O que são esses alertas? Alertas podem ser N situações que estão ocorrendo no seu SQL Server. Pode ser que o seu SQL Server ultrapassou uma quantidade de memória. Você pode definir que um evento WMI que ocorreu no seu servidor, o SQL mande esse evento. Ou pode ser que o que eu gosto de configurar são severidades entre 16 e 25. Ou seja, qualquer erro que é gerado no SQL Server tem uma severidade. Tá? Severidade de 16 até 25 são as mais importantes. Tá? Atenção especial na severidade 20, 21 e 22. Certo? São severidades onde eu posso ter corrupção de dados ou até mesmo perca de dados. Tá? Configuro alertas para números de erros específicos, 823, 824 e 825. Esses 3 erros são relacionados a acesso a disco. Tá? Ou seja, eu não consegui ler um offset correto.
Eu tentei ler mais de 5 vezes o offset e não consegui. Tá? Quando você pegar um erro 823, 824 e 825, provavelmente você tem um problema de disco. Tá? 99% dos casos, o seu problema não está no SQL Server, está no disco. Muita gente sai analisando errado isso e sai fazendo assim, se você for procurar na internet esses discos, o pessoal vai comentar para fazer saindo o DBCC, check DB a rodo. Cuidado, às vezes o teu problema está no disco e não no seu banco. Tá? Por que isso? Eu habilitando esses alertas, habilitando o meu database e-mail no SQL Agent, habilitando operadores, habilitando o meu database e-mail, toda vez que um evento desse ocorrer no meu SQL Server, eu faço com que esse alerta me envie um e-mail para um operador. Quem que vai receber esse e-mail de alertas de severidade? São a equipe de DBA, é o seu DBA. Porque ele tem que estar ciente o que está acontecendo no seu ambiente. Ou seja, é uma forma de você gerenciar o seu ambiente. Tá? Outra coisa que eu habilito ou gosto de mudar é a quantidade de arquivos do error log. Por padrão, o SQL define apenas 6 arquivos de error log. Vamos pensar numa instância que de cluster, que você está tendo problema e ela fica girando entre os nós do seu cluster. 6 arquivos, pode ser que isso seja questão de 15 minutos e você perdeu toda a informação que você necessitaria. Ele pode ser configurável até 99 arquivos. Tá? Então, assim, isso vai te ocupar espaço de disco? Vai. Configure da maneira que você acha correto. 40 é o ideal para você? 20? 10? Não sei. Mas, assim, aumente esse número. Tá? 6 é muito pouco. Tá? No momento de crise, você pode estar, a sua instância pode estar, cada vez que a sua instância reinicia, o seu error log é reinicializado, ou seja, é criado um arquivo novo. Então, assim, 6 eu considero muito pouco. 10, 15, talvez 20, de acordo com o seu ambiente. Uma coisa nova no SQL 2012 é que você pode definir um tamanho para esse arquivo. Ou seja, ele exceder um tamanho em megas, você cria um arquivo novo. Tá? Isso é bem legal, porque se você tem um espaço em disco limitado para isso, você consegue controlar também o seu espaço em disco. É bem interessante essa opção de tamanho de error log. Tá? Libere o Fire, ou seja, Files eles são essenciais dentro da sua rede de segurança. Tá? Você vai ter que liberar a porta do SQL Server para estar se comunicando com seus servidores de aplicação ou com qualquer outro servidor que você necessita. Então, por padrão, o SQL Server usa a porta 1433, tá? TCP e 1434 UDP. Então, habilite essa porta. Se você tem mais de uma instância, você pode configurar essa instância para escutar uma porta diferente. Aí vai de acordo com as suas regras de segurança que você quer implementar. Tá? Mas não esqueça de liberar isso no seu file. Duas opções que eu não vejo nenhum malefício, e muito pelo contrário, eu só vejo benefícios de vocês estarem habilitando, Optimize for ad hoc workloads e Backup Compression Default. O que é isso? Toda vez que você... A primeira opção é Optimize for ad hoc workloads. Tá? Toda vez que você executa uma query ad hoc. O que são queries ad hoc? Você vai lá no seu Management Studio e executa a sua query. Isso é uma query ad hoc. O SQL Server, ele, por padrão, se essa opção não estiver habilitada, ele vai gerar um plano de acesso, ou seja, um plan cache para a sua consulta. Consequentemente, a próxima vez que você for utilizar, ele não precisa compilar e vai estar utilizando esse plano de novo. Muitas consultas ad hoc no ambiente podem se beneficiar dessa opção. Por quê? A partir do momento que você habilitou essa opção, a primeira vez que você vai fazer uma consulta ad hoc, ele não cria um plano de acesso. Ou seja, ele não vai estar alocando espaço em memória para esse plano de acesso. Consequentemente, você tem um espaço de memória para esse sentido reduzido. Então, você consegue colocar mais datas
na sua memória. O que acontece se eu rodar a segunda vez? A mesma consulta. A segunda vez que você rodar a consulta, ele vai identificar e daí sim ele vai criar o seu plano de acesso. Tá? Então você consegue ter uma otimização legal em relação à sua memória. E backup compress default, ou seja, isso daqui ele só vai deixar essa opção habilitada, ele vai fazer com Pessoal, eu acho que o Balabush teve novamente uma parada no áudio lá. Só um minutinho. Pode ir. Então tá, para finalizar, pessoal, então assim, rotinas de backup. Por que eu tenho que implementar rotinas de backup? Porque um dia você vai precisar. Isso é fato. Sempre tenha backup em mãos. É um espaço que você tem que ter, que você vai gastar, que você não quer usar. Sempre tenha em mente, backup é uma coisa que você não quer utilizar. Mas o dia que você precisar, melhor ter do que não ter. Tá? Estatísticas. Por que a gente deve atualizar sempre as estatísticas de um banco de dados? Porque a SQL Server se beneficia dessas estatísticas para fazer o plano de acesso à informação. Tá? Ou seja, uma tabela com estatísticas desatualizadas, ele vai ter um plano de acesso e não efetivo. Tá? Ele vai fazer um plano de acesso ruim. Tá? Então, atualize, sempre tenha manutenções, tá, para atualizar as suas estatísticas. Manutenção de índices. Sempre faça um rebuild, um reorganize. Qual a diferença do rebuild e reorganize? O rebuild ele reconstrói toda a sua árvore binária. Ele reconstrói todo o seu índice. O reorganize ele realoca as suas páginas de dados. Quando utilizar um, quando utilizar outro. Tá? A Microsoft recomenda, tá, que acima de 30% de fragmentação do seu índice, você faça um rebuild. Abaixo disso, você faça um reorganize. Tá? Mas assim, sempre tenta analisar o seu ambiente. Tá? De acordo com o seu ambiente, você vai saber melhor isso do que outra pessoa. Tá? Verifique a integridade dos dados. Ou seja, sempre execute um DBCC, checkDB no seu database. Por quê? Isso vai te dizer se você tem alguma corrupção de dados. Ou seja, se alguma integridade dos seus dados não está legal. O que eu tenho utilizado, o que eu gosto de utilizar isso nos meus ambientes, que me ajudam de uma forma expressamente rápida. Tá? São dois scripts. Do Ola Haligun, tá? Esse cara tem um script muito bacana para fazer todas essas manutenções, tá? Tanto de checkDB, de rebuild índice, atualização estatísticas e backup. Tá? É uma facilidade enorme para você programar esses scripts. E tem o Index Defrag Script, tá? Que também é um script que te dá uma facilidade enorme para estar trabalhando com essas rotinas de manutenção. Tá? Sempre tenha configurado essas rotinas. Isso é importante e vai te ajudar muito. Rapidinho, eu sei que já está tarde aqui, só quero mostrar esse script aqui para vocês. Tá? O que eu estou utilizando ultimamente? Tá? É o do Ola Haligun. Tá? Então, assim, você vai lá no site, baixa o script, é gratuito. Tá? Os dois são gratuitos. Eu vou só criar um novo database aqui, tá? Onde eu vou guardar todas esses meus scripts.
e eu, numa única solução, ele já criou tudo. O que esse cara, o que ele faz para mim? Deixa eu startar o meu SQL Agent aqui. Tá. Ele configura todos os jobs essenciais que eu tenho, que é do que? Backup dos meus databases de sistemas, backup diferencial dos meus databases de usuários, backup full, backup de log. Tá? Eu checo a integridade, eu faço atualização dos meus índices, um rebuild ou reorganize de acordo com o que eu defini. O trabalho que você tem aqui é de entrar dentro do job e configurar o schedule. Tá? Ele já tem um step, você vai agendar quando a sua janela de manutenção necessita. Quando você tem, você vem aqui, agenda ele e deixa ele rodar. Vale a pena dar uma estudada, tá, nesses dois scripts que tem. São bem bacanas e facilitam muito a sua vida. Você não precisa ficar escrevendo código ou utilizando o próprio index matemático do SQL Server, que eu acho um pouco... Falta recurso para ele. Pessoal, eu acho que era isso. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Thiago Piroto. Ô, Thiago, cara, Oi. parabéns aí pelo seu webcast, foi muito bom. Tenho certeza que essas dicas que você deu tá seguindo corretamente as melhores práticas e tenho certeza aí que vai ajudar muitas outras implantações de SQL. Valeu. Show de bola, cara. Parabéns. Obrigadão. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para... Bom, pessoal, essa foi mais uma realização do Quintas da TI com o Windows Study Group, com o apoio dos MTACs, MVPs, Microsoft Certified Trainers, Microsoft Student Parts e deixamos aqui o nosso obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado. Thiago, Obrigado a parabéns todos. mais uma vez. Valeu, pessoal. Muito obrigado.